Você já se perguntou por que aparecem letras em alguns cálculos matemáticos? Nesse vídeo nós vamos mostrar a utilizar termos algébricos, termos semelhantes e simplificar as expressões algébricas. Eu sou o professor Luciano Albuquerque e peço que vocês curtam, comentem e compartilhem os meus vídeos. Observe essa figura e perceba que ela é dividida em segmentos, né? E esses segmentos a gente denomina X. Observe, aqui, então eu tenho X, 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 X e assim por diante. Perceba que se eu contar, eu vou ter um perímetro, né? Um perímetro de 20x. Então, o perímetro será igual a 20x. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20x. Esse é o meu perímetro. Perceba que perímetro é igual à soma de todos os lados de um polígono. Nessa figura, eu tenho um novo polígono e o seu perímetro é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 8y. Mas se eu quiser achar a área desse polígono, eu tenho que levar em consideração que aqui eu tenho esse desenho dividido em figuras quadradas de lado y. Então, eu tenho 1, 2, 3 quadrados. Então, a área será igual a 3. Se eu considerar cada um y elevado ao quadrado. Então, observe, eu tenho um quadrado de lado y. Então, 3y ao quadrado. 1, 2, 3. 3y. 3y elevado ao quadrado. Então, a área dessa figura eu denomino 3y ao quadrado. Perceba que nessa figura aqui, eu tenho que, para a área, valem 3. Então, ó, 3, 1, 2, 3, 3 As, né? Então, a sua área será dada a elevado ao quadrado, enquanto a sua região, no caso, a região preta, a gente vai ter 5 nonos de A ao quadrado. De A ao quadrado. Porque, ó, isso aqui tudo é a região de A. A ao quadrado, perceba. A ao quadrado. Eu tenho altura e largura. Então, A ao quadrado, que é a área dessa figura. Perceba que essa figura ela está subdividida em 9 elementos, né? Então, eu tenho aqui esses elementos 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, 5 setores da figura. Então, 5 de 9. Só que a área total é A ao quadrado. Então, eu tenho aqui nessa região preta 5 nonos de A ao quadrado. Essa região laranja, eu terei 4 nonos de A. Eita, de A ao quadrado, tá? De A ao quadrado. Que eu escrevo dessa forma aqui, ó. 4 nonos de A elevado ao quadrado. Então, as expressões 20x,
3y ao quadrado e 5 nonos de a ao quadrado são exemplos de termos algébricos. Então, são termos algébricos. O termo algébrico, distinguimos o coeficiente, que é a parte numeral, e a parte literal com letras. No quadro a seguir, vamos mostrar alguns termos algébricos destacados em cada um, o coeficiente e a parte literal. Então, o termo algébrico, por exemplo, 5x. O coeficiente é 5 e a parte literal, x. No termo algébrico, menos m. O coeficiente é menos 1 e a parte literal, m. No termo menos 3 quartos, de xy ao quadrado. Temos coeficiente menos 3 quartos e a parte literal xy ao quadrado. Parte algébrica menos ax sobre 6, coeficiente menos 1/6, parte algébrica ax. Então, temos aqui o exemplo de termo algébrico, né, separado dentro com coeficiente e a parte literal. Então, o termo algébrico é um termo onde vem letras e números. Então, você chama termo algébrico. No caso aqui, 5x. Vamos ver se a gente pegasse esse termo aqui, ó. Um exemplo, 3y ao quadrado. Então, quem seria o coeficiente? O coeficiente seria 3. Parte literal, y ao quadrado. Perceba que o quadrado ele acompanha a parte literal, né? Porque é o número que está sendo elevado ao quadrado. Então, ó, se eu quisesse aqui 5x, aliás, 5 nonos de a ao quadrado. Coeficiente 5 nonos. Parte literal a ao quadrado. E assim por diante. Observe que os termos algébricos possuem um coeficiente e uma parte literal. Agora, considere a expressão algébrica 2. Repetindo, considere a expressão algébrica 2a menos 5b. Essa expressão possui dois termos algébricos, 2a menos 5b. O coeficiente a é 2 e o de b é menos 5. Tá? Então, são dois coeficientes. O de a é 2 e o de b menos 5. Então, um número racional é considerado termo algébrico sem parte literal. Assim, a expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 tem três termos algébricos. X ao quadrado menos 5x e 6. Então, o coeficiente de x ao quadrado é 1. Coeficiente de x ao quadrado é 1. O de 5x é 5, é menos 5. E o do terceiro termo é o próprio 6.
sem parte literal. Então, é 6, sem parte literal. Note que o resultado da adição dos termos algébricos é uma expressão algébrica. Observe. Então, eu tenho x ao quadrado mais menos 5x mais 6. Isso vai me dar x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos observar termos semelhantes. Preste atenção na figura. Aqui eu tenho uma figura que é uma linha reta. Essa linha reta está segmentada em segmentos que equivalem a x. Então, eu tenho 1x, 2x, 3x, 4x. Isso na figura 1. Na figura 2, eu tenho um triângulo. Esse triângulo é o chamado triângulo equilátero e ele possui o lado x. Logo, ele vai ter x, x e x. Então, perceba, os termos, eles em x, eles são semelhantes. Perceba que aqui eu tenho 4x. Nessa figura aqui, eu terei 3x. Então, vamos imaginar o seguinte. A parte algébrica, né, a parte literal, né, ela se assemelha, dizemos que elas são termos semelhantes, né? O termo algébrico 3x e 4x tem a mesma parte literal. Então, eles são termos semelhantes. E o que a gente faz com os termos semelhantes? A gente agrupa, né? E opera normalmente. Então, temos 2x, aliás, 4x daqui mais 3x. Então, a gente agrupa ele, coloca em evidência o x. Então, eu vou ter, somar os termos semelhantes, que é a parte numérica. No caso, eu tenho 3 mais 4, que é igual a 7. E o x, eu repito. Então, 3x mais 4x é igual a 7x. Vamos ver outro exemplo? Então, se eu tiver aqui, 2x, 2x, 2x y, 2xy e menos 8xy. Então, perceba, parte literal, elas são semelhantes. Logo, os termos são semelhantes. Vamos ver outro exemplo. Então, se eu tivesse aqui 5ax ao quadrado e 2a ao quadrado x. Perceba, esses caras aqui, eles não são semelhantes. Por quê? Porque quem está elevado ao quadrado aqui no primeiro número é o x. E no segundo número é o a. Então, não são termos semelhantes, porque as partes literais são diferentes. Porque ax ao quadrado é diferente de a ao quadrado de x, ok? Embora as variáveis a e x sejam as mesmas. Esse triângulo tem as mesmas medidas no lado e nós indicamos pela letra A. Observe. Então, o perímetro desse triângulo é dado por o perímetro. O perímetro seria igual a A mais A mais A. Então, como o triângulo ele é equilátero, podemos calcular seu perímetro obtendo o triplo da medida do lado. Então, o triplo da medida do lado
seria 3 vezes A ou simplesmente 3A. Então, é possível simplificar a expressão A mais A por 3 vezes A. Logo, o perímetro seria igual a 3 vezes A. Então, assim, nós reduzimos a expressão a um único termo. Ao invés de ficar A mais A, ficou 3 vezes A. Então, simplificar a expressão, por exemplo, 2 vezes x mais 6 mais x. Então, para isso, vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação, que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Então, ó, distributiva é esse cara aqui. Então, da multiplicação com relação à adição. Então, eu vou ter 2x mais 2 vezes 6 mais x. Então, perceba aqui. Agora, eu vou ter 2x e aqui eu vou ter x, ó. Vou ter esses 2x e aqui eu vou ter esse x. Então, eu posso somar 2x mais x, eu vou encontrar 3x. Mais 2 vezes 6, 12. Então, eu reduzi, simplifiquei a expressão algébrica. Vamos para um segundo exemplo. Por exemplo, se eu tiver aqui 15x mais 9 dividido por 3 mais x mais 4. O que é que eu posso fazer? Observe que eu posso colocar tudo separado. Por exemplo, eu vou ter 15x sobre 3 mais 9 sobre 3 mais x mais 4. Então, observe que agora eu posso juntar esse x com esse aqui, ó, né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, eu posso pegar 15x dividir por 3, que eu vou encontrar 5x, mais 9 dividido por 3 vai dar 3, mais x, mais 4. Observe que eu já estou reduzindo bastante. Agora eu posso pegar os termos que são semelhantes e agrupá-los. Então, vou pegar 5x mais x, 6x, mais 3 mais 4, 7. Então, essa aqui é a forma simplificada dessa expressão aqui. Na prática, para reduzir os termos semelhantes a um único termo, adicionamos algebricamente os coeficientes e conservamos a parte literal.